muito ligado com a visão cristã. Muito ligado. Então, a visão de mundo que a Bíblia nos ensina. Esses princípios são fundamento. Olá a todos, bem-vindos a mais este podcast do projeto ACEDOC. E hoje eu tenho o privilégio de receber a doutora Inês Borges, também a Rebeca Corbacho, para nós estarmos discutindo o livro Educação para Integridade. Eu tive o privilégio de ter acesso ao conteúdo deste livro quando, há cerca de 4 anos, fiz a pós-graduação em Educação por Princípios. E este livro constava da bibliografia de referência. Inclusive, eu usei bastante no meu trabalho de conclusão de curso, né? E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais da motivação da doutora Inês ao escrevê-lo, um pouco da história dela, não apenas com a educação por princípios, mas este tema maior que é a cosmovisão cristã e educação, né? E este tem sido um tema muito caro para a Associação Educativa Angélica, para a Unevangélica, porque nós acreditamos realmente numa educação com base referenciada na cosmovisão cristã, nos princípios bíblicos, na ética cristã. E certamente hoje vamos estar falando sobre isso, porque estaremos falando sobre a educação que pode realmente preparar pessoas íntegras a partir do princípio da integridade. Né? Uma educação não apenas transformadora, uma educação não apenas focado no externo, de fora para dentro, mas educação que, a partir, né, daquilo que Deus quer transformando primeiro a gente. A educação que primeiro nos educa para educarmos os outros, para então podermos fazer qualquer diferença nessa sociedade, né? E eu quero com muita alegria apresentar o currículo da doutora Inês, né? Ela é pós-doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutora em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Educação e graduada em Psicologia. Doutora Inês, na sua carreira, começou na Psicologia, mas naturalmente transitou para a Educação, né? Atuou como professora na própria Universidade Mackenzie, foi assessora especial do Ministério da Educação e atualmente coordena o curso, uma pós-graduação, Lato Sensu, em Cosmovisão Cristã e Educação aqui da nossa associação. É autora de livros como A Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã, Confessionalidade e Construção Ética na Universidade e componentes essenciais na formação do cristão educador. E Educação para Integridade, tema do nosso podcast de hoje. Também tem nos ajudado com a tradução de alguns livros muito importantes, né, como Educação por Princípios. Nós vamos comentar um pouco desta relação da Educação para Integridade com a Educação por Princípios e sobre fundamentos curricular da Educação por Princípios e a República Hebraica, a Lei Orgânica do Estado Hebreu, que também já tem sido alvo de um outro podcast, né? E está conosco também a professora Rebeca Corbacho, graduada em Pedagogia pela USP, especializada em Cosmovisão Cristã e Educação pela Unevangélica, né? Durante 4 anos trabalhou com a doutora Inês como consultora educacional, contribuiu para diversos dos projetos desenvolvidos pela doutora Inês e, por isso, ela conhece bastante do tema, né? Não somente por ser pedagoga, ter interesse especial na educação, profissional da educação, mas vem caminhando neste tema da educação confessional, né, da cosmovisão cristã e educação já há algum tempo. Recentemente está agregando também ao nosso corpo docente, né, como professora formadora da disciplina Princípios da Educação Cristã do nosso curso, da nossa graduação de Teologia. Portanto, né, vamos dar início, então, né, ao nosso bate-papo sobre este livro. Eu sou o professor Rocintes, trabalho aqui na UNE, coordenando os projetos missionários, trabalho dentro da visão de cosmovisão cristã
e profissionais em ministério. Por isso que eu entendo que temos que formar profissionais cristãos capazes de realmente fazer diferença no mundo corporativo, no mundo empresarial, também no mundo acadêmico. Então, por isso busquei também conhecer mais do assunto, porque faço parte do time que prepara profissionais para serem exemplos, para exercerem as suas profissões baseadas na cosmovisão cristã. E foi nesse sentido que eu conheci a doutora Inês, né? E eu me lembro, professora, quando pela primeira vez tive contato com esse tema, né? E eu gostaria que a senhora então nos apresentasse de uma forma inicial, né, o que é a educação para a integridade. Muito obrigada, pastor Rocindes. O pastor Rocindes é o responsável por eu estar aqui na União Evangélica, né? Eu o recebi no Ministério da Educação quando foi me feito o convite para passar a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos e vim aqui para a União Evangélica em missão. Então, pastor Rocindes, educação para a integridade é uma abordagem educacional, é uma proposta de educação que visa formar o homem na sua integralidade, visa formar o ser humano como ser integral, envolvendo a dimensão moral, a dimensão espiritual e a dimensão intelectual e física, né? A palavra integridade tem a ver com o íntegro, né? O íntegro é o inteiro, é o não dividido, o não fragmentado, não cindido. E a educação tem feito essa fragmentação. Mesmo quando fala-se educação integral, normalmente está sendo dito educação de período integral. E a educação integral não é passar mais tempo na escola, não é passar um período integral, mas é formar o intelecto, formar o cidadão, né, a moral, formar em princípios e em fundamentos. Eu não gosto da ideia de princípios e valores, mas é princípios e fundamentos, e formar o ser humano racional, intelectual, mas na sua integralidade, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, como ser criado para relacionamentos. Então ele precisa ser instruído em virtudes, né, na relação com o próximo, na piedade, que é a relação com Deus, e na razão, que é a relação com as coisas que ele vai pesquisar, as diversas ciências. Isso, em resumo, é a educação para a integridade. Ou seja, podemos então dizer que é uma proposta educacional, muito mais abrangente, né, como o próprio nome diz, muito mais integral, né, que visa que, de tal maneira que os componentes educacionais considerados, né, levem em conta a formação integral de cada um de nós, como ser humano, como estudante, né, de tal maneira que nós possamos sair melhor preparados moralmente, intelectualmente e espiritualmente, né? E sabendo que, de um modo geral, a gente sabe que os processos educacionais focam mais no intelecto, né? Então, às vezes, existem excelentes formações acadêmicas, mas que deixam a desejar, por exemplo, na questão moral, né? Na ética, nas virtudes, né? E nós sabemos que as consequências disso não têm sido muito boas para a sociedade, são terríveis para a sociedade. Então, a gente fica feliz de poder estar aqui diante de uma proposta que nos convida a raciocinar nessa integralidade da educação, principalmente considerando esses vetores, né? O vetor acadêmico, né? O vetor moral, atitudinal e até mesmo o vetor espiritual, que é a nossa relação com Deus, que é a base de todas as coisas, né? E você, Rebeca, qual é a sua relação com a educação para a integridade, com este livro? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, como foi dito no meu mini currículo, né? Eu trabalhei com a professora Inês durante 4 anos e, na verdade, foi o primeiro projeto que nós trabalhamos juntas. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com ela, contribuir com o trabalho, e ela recebeu esse convite para formular essa metodologia, essa proposta educacional, e eu tive essa oportunidade, né, de ver essa metodologia sendo gerada, né, professora? Sim, acho que essa é uma coisa que é importante contar, né, antes da Rebeca
entrar nisso, é importante dizer como é que eu entrei nisso, né? Então, eu fui convidada para pensar uma proposta educacional para uma cidade. E uma prefeita estava interessada em trazer uma novidade mesmo, um fortalecimento da educação no município. Ela tinha acabado de ser eleita, foi eleita em outubro de 2016, tomaria posse em janeiro de 2017. E aí o Instituto Renovo, foi procurado pelo filho da prefeita para desenvolver uma abordagem educacional baseada na educação por princípios, e o Instituto me chamou. E esse convite fez toda a diferença na história, né? Então, eu convidada para desenvolver uma abordagem educacional para uma rede municipal, eu comecei a pensar, inclusive o nome, né? A ideia do primeiro arquivo que eu salvei com os esboços da ideia, eu não sabia nem como salvar o arquivo, salvar ali, e salvei como Educação para a Integridade. Foi uma inspiração, né? Na hora de salvar o arquivo, Educação para a Integridade, e o nome me pareceu dizer exatamente aquilo que eu queria colocar, né, nessa abordagem, todos os aspectos. E aí eu precisei realmente de ajuda, né, para o desenvolvimento desse projeto, e a Rebeca foi convidada. Eu a tinha chamado para me ajudar a organizar os meus livros, pôr em ordem a minha biblioteca, quando apareceu essa proposta, esse convite dessa cidade. E então ela estava ali desde o início, me ajudando nas pesquisas, etc. Então, acho interessante, Rebeca, você é bem jovem, eu acredito que você era quase recém-formada da USP em Pedagogia. Estagiária. Né? Estagiária ainda. Verdade. Então, fala para a gente um pouco como é que foi essa experiência de uma estagiária recém-formada em Pedagogia, né? Ter podido participar de um projeto tão inovador para a nossa realidade, da cultura pedagógica brasileira, né? Como é que foi essa experiência para você? Conta para a gente, talvez, algum impasse que você teve, surpresa, perplexidade, talvez, né? Quais foram as reações de uma pessoa recém-formada em pedagogia ter acesso e a convivência com a doutora Inês, né? Trazendo para o Brasil essa proposta? A essa altura, ela já tinha traduzido os livros da Educação por Princípios, né? Então já tinha toda uma bagagem. Como foi essa experiência, o encontro de duas gerações e de duas formações tanto distintas, né? Acho que ela vai falar, mas para adiantar aqui, ela não era recém-formada, ela era recém-ingressada. Ingressa na universidade. Sim. Então, acabou de passar no vestibular, entrou na USP, Universidade de São Paulo, que me assustava um pouco, né? E ela já veio trabalhar comigo nesse contexto. Então, vou reformular a pergunta para facilitar a resposta dela, né? Então, já que não houve um impacto, então como foi a convivência quase que simultânea entre o aprendizado da pedagogia numa universidade pública e a apresentação dessas ideias, que tem uma âncora mais na confessionalidade, nas raízes cristãs, né? Foi o que justamente nós estávamos conversando aqui no início, né? A universidade que eu me graduei tem a visão oposta, né? Nós estamos partindo do ponto aqui que existe essa integralidade, que existe essa conexão direta entre o acadêmico, o moral e o espiritual, e lá naquele ambiente acadêmico era o oposto, né? Era a visão única do academicismo. Inclusive, uma conversa que eu tive com uma outra pessoa que estava se formando na graduação também, dizendo que na faculdade dela falavam que Deus não existe, havia muito confronto sobre isso, e eu até me senti, assim, tive uma sensação estranha, porque eu parei para refletir que na minha faculdade não existia nem a possibilidade de dizer que Deus não existia. Ninguém me confrontava com isso. Eles já partiam do pressuposto que não existe espiritualidade, que não existe o transcendente. Então, eles já partiam desse ponto, né? E até uma sensação de que eles
eles ensinavam como se não houvesse ninguém que acreditasse nisso. Então, de uma invisibilidade mesmo, faziam comentários, não querendo ofender alguém ali, assim, já imaginando que não teria ninguém que acreditasse em Deus. Então, nós até comentávamos, né, que eu só pude passar essa jornada lá na USP porque eu trabalhava com ela. Isso. Então, eu ficava 6 horas com ela e 4 horas lá. Então, dava uma equilibrada, né? Exatamente. Então, foi uma experiência muito, muito importante para a minha formação. Muito importante. Obviamente, eu aprendi muitas coisas lá na instituição, mas o que realmente me formou foi tanto o conhecimento acadêmico construído, né, durante todas essas obras que a professora Inês escreveu, mas também de discipulado mesmo. Eu acredito que a professora Inês é a minha mestre mesmo, assim, porque a gente sabe que esse é o padrão de ensino, né? Como nós devemos buscar essa integridade, nós precisamos buscar essa integridade, porque nós ensinamos o tempo todo. Nossa vida ensina o tempo todo. Não é só quando nós estamos lá na frente da sala, com a lousa atrás de nós, ou com a câmera, né, no virtual, à frente de nós. Nós ensinamos o tempo todo e a nossa vida ensina, né? O nosso exemplo, as coisas que acontecem. Então, eu tive uma experiência muito diferente. Todos os meus colegas de classe fazendo estágios em escolas e eu fazendo estágio numa consultoria educacional, pensando metodologias. Então, muitas vezes, né, professora, eu optava mesmo ficar com ela, conversando sobre essas coisas, e às vezes eu chegava e ela estava precisando pensar alto, né? Precisando conversar, precisando dialogar com alguém sobre esse assunto para organizar melhor as ideias. Então, era a minha aula. Às vezes eu ficava lá tendo aula com ela em vez de ir à faculdade. Ou seja, sem dúvida, foi uma experiência muito importante, né? No começo da sua formação profissional, como educadora, né? Poder ter convivido com essa experiência dupla, né? Acadêmica, por um lado, mas com outro enfoque, né? Nessas outras abordagens que vamos dizer assim, que completa, né? Essa integralidade que estamos aqui falando, né? Então, professora, nós comentamos agora há pouco, né? Uma relação que o início dessa abordagem, chegada dela ao Brasil, né, foi através da educação por princípios, né? A senhora pode comentar com a gente um pouquinho qual a relação que tem, né, o que nós chamamos de abordagem da educação por princípios e a proposta do livro da educação para a integridade? Sim, eu traduzi 2 obras bastante importantes para a educação por princípios. A primeira foi o Ensino e Aprendizagem, abordagem filosófica cristã, e depois eu traduzi Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar. Eu traduzi em 2015, o Ensino e Aprendizagem, abordagem filosófica cristã, e em 2016, o Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar. É um livro de 580 páginas que apresenta os fundamentos da gramática, os fundamentos da geografia, da história, os fundamentos de artes, os fundamentos de educação física, os fundamentos bíblicos e históricos de todas as disciplinas acadêmicas. E esse material foi disponibilizado para as escolas de educação por princípios, e quando eu estava finalizando a tradução desse livro, eu tive uma direção muito clara de Deus de sair da diretoria da associação. Eu era diretora da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, e vencendo o mandato de diretora enquanto finalizava a tradução do livro, agendada o lançamento do livro para o dia em que venceria o meu mandato e teria eleição para os próximos 2 anos. E eu fui tendo esse incômodo, essa direção assim, de que eu não deveria concorrer à eleição da diretoria, que eu não deveria ficar nem no conselho. Orei, clamei a Deus por direção e obedeci. Então, eu tinha acabado de lançar um livro num evento, né, lancei o livro e me despedi da diretoria e não entendia muita clareza por quê.
E aí, em outubro do mesmo ano, aconteceu esse convite que eu falei para o senhor, né? E De Paraguaçu o Paulista. convite era: nós queremos educação por princípios numa linguagem mais acadêmica, numa linguagem mais para a escola pública e não uma linguagem tão confessional, numa linguagem para escolas cristãs. Perfeito. E essa fala, em princípio, me deixou assim: uau, vai ser muito, muito bom, mas como fazer, né? Não é só transpor, tirar textos bíblicos e transpor da linguagem confessional para uma linguagem pública, para uma linguagem acadêmica. É necessário produzir alguma coisa nova. Então, eu entrei em contato com o autor dos livros que eu tinha traduzido, tivemos reunião por Skype naquela época, né? Não tinha Zoom, né? E ele disse: é isso que tem que ser feito. Ele entendeu a necessidade, ele autorizou, ele pediu o nome da cidade, o nome da prefeita, para estar em oração pela cidade, para colocar a igreja dele em oração pela cidade, pela prefeita. E então eu tive toda a compreensão do autor para ir além. Então não era adaptar. No princípio parece que era isso que a pessoa estava solicitando, né? Vamos adaptar, vamos trazer para uma linguagem mais da esfera pública. E conversando com o Dr. Paul Gelli e em oração, eu comecei a pensar em coisas que eu já tinha escrito antes de ter traduzido os livros, e eu fui percebendo que havia lacunas, né? Havia conhecimento acadêmico, por exemplo, João Amós Comênios, que escreveu a Didática Magna em 1640, e nenhuma referência à Didática Magna nas obras do Dr. Paul Gelli, né? Porque a obra do Paul Gelli é uma obra bem mais bíblica e histórica, focada numa história americana, uma história da fundação da nação americana, história das colônias americanas. Embora quando ele fale da história de geografia, história da geografia, a história da matemática, ele vai passar pelos grandes teóricos de todas essas áreas, né? Mas acaba tendo uma influência grande na educação norte-americana, todo o trabalho dele. E ele não citava John Locke, ele não citava João Amós Comênios, ele não citava Livro de São Victor. Então eu percebi que eu poderia trazer para a leitura educacional nessa cidade um referencial teórico realmente acadêmico, sólido, consistente, com obras que eu já tinha estudado no mestrado, que eu já tinha estudado no doutorado. Então a relação é essa: nós colocamos os princípios bíblicos, chamados princípios governamentais, que a educação por princípio trabalha, né, com os quais a educação por princípio trabalha, que são citados no livro do Dr. Paul Gelli, mas eu identifiquei esses mesmos princípios nessas outras obras que eu mencionei. No John Locke, por exemplo, o princípio de mordomia e trabalho está muito claro na obra de John Locke. Outros fundamentos que a gente pode mencionar aqui ainda estão lá no Livro de São Victor, que foi escrito em 1127. Então, uma obra muito anterior ao Principal Approach, né, a educação por princípios, que me ajudou muito ao estruturar essa obra educacional. Perfeito. Então dá para a gente perceber, e a gente que teve acesso a essas duas literaturas, né, tanto os livros do Paul Gelli quanto o seu livro, a gente percebe essa abrangência maior que a senhora procurou dar em termos de considerando outros autores, né, embasando esses princípios, né, através de uma documentação, né, histórica também, e preocupada em uma aplicação, que no caso era o que estava sendo pedido pela prefeitura, né? Então é muito mais do que uma releitura, é uma ampliação, né? É uma aplicação também, e isso que eu diria que é a novidade que é a educação parentalidade que seu livro traz. Então, nesta sequência, quais são os fundamentos da educação para a integridade, né? Então, um pouco diferente do que seriam
a educação por princípio, aqueles princípios de governança estritamente aplicados à educação, como a educação por princípio aborda, né? Essa abrangência maior que a senhora deu, ela destacaria algum desses que pode se chamar de fundamentos da educação parentalidade? Sim. Que, no caso, então, compõe esse arcabouço maior que a senhora construiu nessa literatura? Sim. Ao analisar isso, eu fiz um esboço mesmo. Eu pensei, existem princípios, existem ferramentas de ensino e aprendizagem na educação por princípios, que eram recursos, né? Linha do tempo, por exemplo, é um recurso extremamente utilizado na educação por princípios. Mas quando eu lia algumas outras obras, eu percebi, inclusive a Bíblia, ela traz a história da nação, assim, recorrentemente, né? Em vários textos a gente encontra a história como um recurso educacional fantástico. E eu percebi que linha do tempo é uma ferramenta, mas que existia alguma coisa a mais. E aí eu trouxe a ideia de visão histórica de todas as disciplinas como um fundamento, né? Mas eu quero falar que em princípio, eu comecei a analisar e ver, tem mais do que ferramentas e princípios, tem fundamentos. Quais são esses fundamentos? São bases. Que ferramenta é recurso que eu uso para ensinar alguma coisa. O que é esse alguma coisa? O que é que está consolidada, né, a educação? Onde eu vou colocar os alicerces, as bases do que eu estou chamando de educação para a integridade? Então, em princípio, inclusive orando por isso, eu entendi que deveria ter 12 princípios. E eu comecei a brincar com isso, né? A listar. E, ok, visão histórica de todos os conteúdos é um fundamento, e isso eu tinha aprendido, inclusive, com o Hugo de São Victor e com o Paul Gelli. O Hugo de São Victor fala da importância, né, dessa. Pena que não dá para a gente explorar cada um desses fundamentos. Mas eu pensei que a filosofia, a ideia de ser humano, o que é o ser humano? O que é criança? Como é que o ser humano aprende? Isso é filosofia de educação. Então, eu comecei por aí. Primeiro fundamento, filosofia. O segundo fundamento, esses princípios governamentais. Né? A ideia de que existem 7 princípios que estão presentes na vida de todo ser humano, que estão presentes na natureza. Né? A ideia de mordomia, de soberania, de semeadura e colheita. Muito ligado com a cosmovisão cristã. Muito ligado. Né? Então, visão de mundo que a Bíblia nos ensina. Esses princípios são fundamentos, né? Interessante dizer fundamento. Então, primeiro, filosofia, precisamos saber para que o homem existe e tal, e tal. Segundo fundamento, esses princípios educacionais, esses princípios governamentais. Terceiro, quem é responsável pela educação? Essa ideia de quem é responsável pela educação me levou a pensar que a soberania das esferas, a visão de soberania das esferas deveria ser um princípio na educação, esferas de soberania. O ser humano convive em esferas diferentes e é necessário haver liberdade entre essas esferas, corresponsabilidades, etc. Então, terceiro fundamento, esferas de soberania bem distintas, bem definidas. Estudando o Hugo de São Victor, ele falava que todo professor deve ser um autor das suas aulas. E aí, o professor, como autor das suas aulas, o professor não deve ser um fantoche, não deve ser um repetidor de currículo. Então, professor autor é um fundamento. Então, eu coloquei lá como fundamento, professor autor. E aí foi a ideia de leitura como fundamento, escrita como fundamento, currículo como fundamento, visão histórica de todas as coisas como fundamento. A Rebeca vai me ajudar aqui, né? Porque nem sempre a gente lembra dos 12. O método, né? O método, criei um método. Também fundamentado na ideia da educação por princípios, que trabalha com o método dos 4 R's, que em português veio como pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar, mas em inglês é os 4 R's, porque pesquisar em inglês também começa com R, né? É o research, reasoning, relating e register. Então, pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar, eu gosto da ideia, mas eu achava que faltava alguma coisa, porque o relacionar, ele não traz a ideia de integrar conteúdos acadêmicos.
E eu achava que tinha que integrar a história com a geografia, com a Bíblia, integrar o que eu já sei com aquilo que eu estou descobrindo agora. Então, eu queria colocar algo diferente, né, do relacionar, e comecei a pensar num outro nome, para o método, em outros passos, e acabei criando o método IRIV, Eu lembro. que depois a gente pode falar dele, para não perder aqui a ideia de como chegamos aos 12 fundamentos. Depois de pensar a visão histórica, o método, o currículo como fundamento, no momento eu tinha 10 fundamentos, inclusive educação para as virtudes como fundamento. E eu estava com aquela ideia de 12, mas cheguei a pensar que eu deveria me contentar com 10, quando em algum momento apareceu o 11º. E eu pensei, não, a busca da excelência em todas as coisas é o fundamento também. Nós deveríamos educar a criança para buscar a excelência em todas as coisas. O professor deveria buscar excelência em todas as coisas. E aí me deparei com o tentar encontrar o 12º ou abrir mão de um desses 11 Como 10 ou para ficar 12. com 10, porque 11 não estava muito bom, né? E aí, nesse contexto, entra um pouco a participação da Rebeca, né? A Rebeca vinha para o trabalho dela, para o estágio, e aí a gente ficava conversando sobre essas coisas, e listando, e eu acho que tá bom 10, não, mas se a gente juntar escrita e leitura como um fundamento, a gente mantém o busca da excelência como o 10º, né? E fica leitura e escrita como unificando. Mas me parecia que não, que leitura é um fundamento em si mesmo, escrita tem outro. Bom, nesse contexto, eu me lembrei de que no contrato que havia sido assinado com a prefeitura tinha sido colocado lá, que o alvo daquele contrato era desenvolver uma abordagem educacional que valorizasse isso, para a glória de Deus. Então eu disse, bom, nós precisamos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E esse pode ser o 12º Fechou os fundamento. fundamentos. Né? Mas eu não posso colocar isso numa abordagem educacional laica. Pois é. Então, fazer todas as coisas com excelência, né? Busca de excelência em todas as coisas e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Fechou. Mas eu não posso dizer dessa forma. Então, eu me lembro de uma oração, eu, junto com a Rebeca, orando por esse trabalho, orando por esse projeto, e a Rebeca orou assim, Deus, nos ajuda a encontrar um título, um nome para o 12º, que a gente sabe que é para a sua glória. Mas a gente precisa dizer isso, lembra, Rebeca, dessa oração? E aí, em outro momento, Deus, o 12º. E aí, lendo a Bíblia, teve um momento muito claro assim, de discernimento, que a humildade é necessária para eu reconhecer que todas as coisas são para a glória de Deus. E aí o 11º era busca da excelência em todas as coisas, e aí veio assim com muita clareza, eu elaborei a frase ali, humildade mesmo na excelência. Aí sim, eu estou reconhecendo que estou fazendo todas as coisas para a glória de Deus, que Ele é que dá o dom, Ele é que dá a oportunidade, Ele é que capacita, sem Ele nada podemos fazer, e tudo é para a glória dEle. Ai de mim se eu me vangloriar de qualquer coisa. Então, 11º, busca da excelência em todas as coisas. 12º, humildade mesmo na excelência. E aí nós entendemos que isso era uma forma de dizer que todas as coisas eram feitas para a glória dEle. Então, deu para a gente ter uma ideia melhor agora, né, do que a senhora está chamando dos fundamentos da educação por princípios, né? Quando fala a questão do professor autor, quando você aborda a questão dos princípios filosóficos, né? E termina com a excelência. Quando estava no 11º apontando para a excelência, na verdade já está apontando para Deus, né? E eu vi que a Rebeca participou um pouco da elaboração, né, da construção dos textos, né, transformar essa visão em algo pedagógico, acessível para nós educadores que queremos nos preparar para produzir uma educação integral, né? Você destacaria, dentre esses fundamentos, algum com o qual você se envolveu mais e que você fez boas correlações com a sua formação em pedagogia e que hoje faz parte deste elenco dos 12
fundamentos desse livro? Sim. Eu só queria fazer um parênteses que o meu papel ali nesse momento era de ouvinte mesmo, né? Não teria condições de contribuir com muita coisa. É lógico que Deus, na sua infinita graça, ele permite que, às vezes, um comentário, né, faz com que outras relações sejam feitas e acabava tendo resultados, mas um fundamento dois, na verdade, fundamentos que eu acho muito importantes e muito relevantes, como a professora disse, é a leitura e a escrita, que foi até uma opção mesmo mantê-los separados, né? Quando eu tinha nessa dúvida aí dos 10, podia ter realmente unido, mas nós entendemos que a leitura e a escrita são coisas fundamentais, né? Fundamentais para a construção do ser humano mesmo. E é uma coisa muito próxima meu interesse de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar as palavras, o significado das palavras, a etimologia das palavras, e por isso que é uma das coisas que me chama a atenção na obra, porque nós pensamos palavras. E isso é uma coisa que sempre que eu penso isso, eu fico muito impactada, assim, de refletir sobre como as pessoas que sabem poucas palavras, por exemplo, têm literalmente a capacidade de pensar limitada. Uhum. E isso é muito sério para mim, muito sério. Como isso influencia diretamente a nossa compreensão do mundo, a nossa capacidade de conseguir se comunicar, de conseguir pensar primeiro. Primeiro nós pensamos, depois nós comunicamos, né? Então, saber poucas palavras, por exemplo, não saber o significado das palavras, faz com que nós não consigamos pensar direito. Então, às vezes, nós temos esse sentimento, né? Às vezes, você mesmo pode ter tido esse sentimento de passar por uma experiência e não conseguir explicar o que está acontecendo, porque você não tem léxico, você não tem palavra ali para dizer, para exprimir o que você está pensando. Então, e nós sabemos que Cristo é a palavra, que Jesus é a palavra, que Deus trouxe o mundo através da palavra, e por isso que isso é tão importante, por isso a professora decidiu colocar esses fundamentos, né, organizar esses fundamentos, porque isso é indissociável da nossa condição integral de ser humano. Uau, eu fico pensando, Rebeca, para onde a nossa educação está caminhando se as nossas gerações têm lido cada vez menos e, consequentemente, também escrito cada vez menos, né? Isso mostra realmente um silenciamento das pessoas, né? No fundamento que deveria ser mais considerado nessa formação mais completa da pessoa, com mais capacidade de entender o mundo, de se comunicar, enfim, de ser produtiva, né? Obrigado por ter compartilhado conosco essa ideia aparentemente tão simples, tão fundamental, né? Mas que a ausência dela na educação, nós temos visto aí, viu? O estrago, né? Para onde nós estamos caminhando, por negligenciar fundamentos como esses que foram aqui colocados, né? Como a questão da historicidade das disciplinas, como a questão do educador, professor. Gente, quantas vezes por falta da integralidade que a senhora colocou lá no começo, né? Nós colocamos todo o foco na formação acadêmica, né? Então o professor o quê? É um reprodutor de conteúdos que muitas vezes nem ele mesmo acredita, né? Olha que a falta de convicção, né? Para o professor, né, que tem a finalidade de transmitir um conhecimento com toda a convicção de que é a verdade. Sim. E porque aquilo é importante, está formando uma próxima geração. Sim. Né? Então, a gente fica preocupado mesmo de ver a inexistência ou a pouca valorização de fundamentos como este na educação. Mas nós temos que caminhar aqui para o final. Sim, né? Sim. Para o final. E eu quero fazer duas correlações
com base nos princípios que já foram aqui colocados, mas mais para nos trazer, né, um sentimento de fecho e deixar aqui uma mensagem também para quem vai ouvir esse podcast, para quem vai considerar, né, como pai, como educador, como família, como profissional de educação, que vai considerar o papo que nós estamos batendo aqui. Eu preciso guardar essas duas questões para o final, né? Mas antes de partir para ela, pelo menos cita, professora, para nós o método IRIV. Citar. Citar. IRIV é sigla, né? É uma sigla que significa investigar, R de refletir, o I de integrar conhecimentos, né? E as duas últimas, né? Viver e influenciar. Então, essa é a forma de aprender, é investigar, refletir sobre aquilo que eu pesquiso, integrar o conhecimento, como eu disse antes, aquilo que eu estou sabendo agora, poxa, eu ouvi, era diferente onde eu aprendi, parece que isso está contraditório, ou isso complementa o que eu já sabia, ou integrar, mas você já viu sua história? Estou vendo agora aqui em literatura, integrar, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala disso, integrar conhecimento, a gente aprende muito rapidamente quando nós integramos conhecimento, e a educação hoje é toda fragmentada, né? Para de pensar em matemática, porque agora começou a aula de geografia, tocou a campainha, esquece, guarda o material de uma disciplina e pega outra. Nós não aprendemos, nós não funcionamos assim. Então, investigar, refletir, integrar conhecimento, mas aí colocar em prática. Viver, se apropriar desse conhecimento na sua própria vida a partir daquilo que aprendeu. O último E. Isso, se eu aprendi algo fantástico e eu vou compartilhar com os outros, de repente eu percebo que eu não sei o suficiente como eu pensei que sabia. Eu preciso aprender mais para compartilhar com mais segurança. Então, quantas vezes eu já fui estudar mais profundamente uma coisa para dar uma palestra que as pessoas pensam que eu sei tudo sobre esse assunto. Você já sabe, está preparada, pode vir a hora que... Não, eu vou preparar mais, eu vou estudar mais para poder viver, encarnar o conhecimento, influenciar. E aí é um método de ensino, é um método de aprender esses 5 passos, né? Viver e influenciar exige que eu investigue, que eu reflita, que eu integre conhecimento para poder compartilhar. Dá para a gente, nesse nosso bate-papo aqui, gradativamente, a gente vai se apropriando do conceito de integralidade que a senhora propõe, né? Dá para perceber, né, durante a nossa caminhada. Mas a senhora falou sobre um tema aí que nós sabemos que Abraham Kuyper já cita, né, como filósofo, a questão da soberania das esferas, né? E nós sabemos que tem sido uma discussão histórica, né? E a senhora tem ocupado um pouquinho esse tema. Ele é um tema que quase que merecia um outro podcast, devido à sua importância, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de que a senhora fizesse algum comentário, né? Porque na educação por princípios, né? E a gente entende a responsabilidade da educação basicamente com a família. Sendo a responsabilidade da família, né? Depois na soberania das esferas, evoluindo para a comunidade, o Estado, e nós sabemos que historicamente, tanto no mundo ocidental, nos Estados Unidos, e esses ventos sopraram fortes aqui no Brasil também, né? Especialmente nas últimas décadas, né? Nessa transferência, né? da responsabilidade, enfim, da formação para o Estado, né? Do Estado e não da família, né? Tanto pelo aspecto histórico que a senhora conhece dos Estados Unidos, quanto pela situação aqui no Brasil, para onde estamos caminhando com essa perda da família, da soberania da família na responsabilidade de uma nova geração? Então, é realmente um assunto bem extenso para a gente resumir aqui. Mas eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Quando eu pensei no Kuyper, na soberania das esferas, na verdade, foi o desdobramento do primeiro fundamento, que era a filosofia. Então, nós não temos nem essa compreensão do que é uma filosofia educacional. Precisamos retomar isso. Filosofia, toda abordagem educacional está fundamentada numa visão de homem. Ou eu penso que esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou eu penso que ele veio do nada, evoluiu cegamente, né? Então, o darwinismo é uma filosofia educacional que está embasando todas as abordagens educacionais que a gente conhece. Então,
filosofia de educação é a visão de homem, a visão de criança, a visão de sociedade, além da visão do processo de ensino e aprendizagem, e a visão de quem é responsável pela educação. Tudo isso faz parte da filosofia, mas eu desmembrei porque, de fato, a ideia, a visão de sociedade como um conjunto de esferas de soberania que se interconectam, mas que deve ter o Estado só como aquela entidade que trabalha para defender a liberdade das outras esferas. Esse seria o papel de um Estado. Essa é a visão de sociedade que eu gostaria de ter colocado lá na filosofia de educação, essa visão de sociedade de um Estado que respeita e trabalha para que as outras esferas de soberania Exerçam a se sua respeitem. soberania, sejam Então, respeitadas dela. em resumo, bem basicamente, a teoria do Kuyper é essa. A família é uma esfera de soberania, a igreja é outra esfera de soberania, a ciência é uma esfera de soberania, as artes são uma esfera de soberania, constitui, a política é uma esfera de soberania, e o Estado deve zelar para que essas esferas tenham liberdade para se desenvolver. Então, uma família é uma esfera de soberania, ela deve ter soberania suficiente para dizer: eu quero ficar nessa igreja, me aliançar com esse corpo, com esse grupo que pensa assim, que defende essas ideias, ou romper com essa comunidade e se aliançar com outra, né? Porque o indivíduo que faz parte dessa esfera de soberania que é a família, ele também está em aliança, os indivíduos, os membros da família estão em aliança. E às vezes existem rupturas nessa esfera de soberania que é a família. O indivíduo adulto rompe, muda de religião, né? Tem que ter, mas enquanto as crianças são pequenas, elas estão debaixo dessa esfera de soberania por direito divino. Deus concede filhos para um casal, para o homem e a mulher. Os filhos não são filhos do Estado, são filhos da família, né? E biblicamente, historicamente, a família é responsável pela educação. A ideia de que o Estado é responsável pela educação é uma história de mais ou menos 200 anos. A ideia é uma ideia de mais ou menos 200 anos atrás, com Hegel e Herbert, né, que são contemporâneos. Herbert escreve o primeiro tratado de pedagogia científica, né, de pedagogia científica, já com base numa ideia de homem que não foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um homem que, embora ele descreva isso anterior à publicação da Origem das Espécies, do Darwin, mas ele já está escrevendo para um homem que é peça do Estado. Então, a ideia de educação para a cidadania do Herbert, do pai da pedagogia, é levar as pessoas a encontrarem o seu lugar na máquina do Estado. Então, já quebra com a soberania da família, quebra com a soberania da igreja, quebra com a soberania das comunidades, porque agora nós vamos educar a criança para servir à nação, para servir ao Estado. E é isso que eu expus um pouquinho, né, ao desdobrar um pouco esse fundamento, comento Kuyper e trago um pouco o Engels, que Engels diz com muita clareza que é necessário tirar a mulher de casa para que o Estado eduque as crianças. Então, todo o movimento de liberação da mulher, que parece que é um movimento de igualdade, de direitos, então, na verdade, é um engano. É uma ideia estatal, a ideia de escola pública e compulsória, né? E aí é interessante falar de que toda criança tem direito à imposição da escola obrigatória, né? Para mim é uma aberração. Se é direito, eu deveria poder aceitar ou rejeitar, né? Se eu tenho direito, eu posso dizer, não, obrigada, não quero. Mas é uma imposição de que o Estado é que vai definir currículo, vai definir quem está habilitado, quem está licenciado para educar. Já não é o pai, já não é o pastor, agora é o licenciado. Então, é uma ruptura que acontece há 200 anos atrás com essa cientificização da educação, né? E colocando no Estado essa centralidade da responsabilidade pela Ao educação. ponto que o Estado deveria ser
está no seu estado de Deveria moderador, respeitar essa respeitando família. a soberania das esferas. Essa família quer educar em casa, essa família tem que ser respeitada. Essa família quer mandar para uma escola da igreja, essa igreja tem que ter autorização para criar essa escola. Essa família quer que o Estado assuma, ok, o Estado vai ter a escola estatal para atender as famílias que não querem nem educar e nem mandar para uma escola confessional, mas querem uma escola mais laica, etc. O Estado não faz isso, não respeita as esferas de soberania. Ok, dá para a gente entender perfeitamente. E eu preciso realmente caminhar aqui para a última pergunta, né? Sim. Que é quase como um desdobramento do que nós conversamos anteriormente, mas o livro também apresenta esse conceito de educar a próxima geração. Sim. Né? E educar é formar a próxima geração. Sim. Lógico, a minha geração tem a responsabilidade, né, de receber a educação que a geração anterior me proporcionou, né, a partir da minha família, né, das escolas que eu frequentei, enfim, né, agregar os conhecimentos que me foram possíveis agregar, porque o próprio conhecimento é dinâmico, mas eu preciso dessa visão multigeracional. Sim. Esse é um conceito importante na educação, porque a minha função como educador, eu creio que seja preparar a próxima geração. Sim. Essa é a ideia de currículo. Então, nós colocamos a palavra currículo como um dos 12 fundamentos. E definimos a palavra currículo de acordo com o que o Gélis traz, tal, a ideia de currículo como expectativas de uma geração para a próxima geração. Então, hoje, quando as crianças são proibidas de serem alfabetizadas, né, tem toda uma ideia de não ensinar a ler palavras, não ler sílabas, não fazer conexão entre o fonema e o grafema, uma luta contra isso, porque há uma expectativa para a próxima geração que não é do leitor crítico, do leitor que sabe ler, sabe interpretar, sabe decodificar. Existe uma expectativa de formar uma massa. A educação estatal caminha para essa massificação da sociedade. É isso que é chamado de igualdade. Igualdade, todo mundo pensando igual, todo mundo defendendo as mesmas ideias. E a leitura, como a Rebeca trouxe bem, traz essa ideia de liberdade, né? Quanto mais eu leio, mais elementos eu tenho para constituir o meu pensamento. Então, o currículo é projeto de futuro. O currículo é proposta de caminhar com a criança até ela formar uma sociedade que eu estou visualizando hoje como ideal para daqui a alguns anos. Então, nós percebemos que o currículo mundial que está sendo proposto, não é um currículo só nacional, ele não tem nada a ver com esse currículo que a Bíblia nos traz, que é essa multigeracionalidade, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos as futuras gerações, né? Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e etc, né? Salmo 78. Não, hoje é falado em conflito de gerações. As crianças, em documentos oficiais da nossa nação, é dito que a criança é sujeito de direitos e construtora do conhecimento e não objeto de cuidado, de educação e de ensino. Então elas sabem, elas têm o seu próprio saber. Perigoso demais. Perigoso demais, é isso que tem sido dito. E a igreja foi assumindo, agora trazendo um pouquinho para a igreja foi assumindo um pouco essa ideia progressista, entre aspas, e que é um conflito de gerações. A ideia de geração Y, geração Z, isso não tem fundamento bíblico nenhum. A ideia de que hoje os pais não conseguem falar a linguagem do filho, porque o filho é um nativo digital e o pai é um estrangeiro digital, né? Da onde a gente tirou essa ideia? Sim, a gente tem talvez alguma dificuldade maior para a informática, mas nós somos responsáveis pela geração que nós estamos formando. E aí, só para encerrar, eu quero falar do Simonton. O Simonton, fundador, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1865, ele apresentou para o presbitério uma proposta de criação de escola.
E ele escreveu exatamente isso que a gente está falando. E ele disse assim: se a próxima geração não for melhor que a nossa, teremos falhado. Isso. Esse foi o conceito que eu quis puxar ao fazer esta pergunta. Né? É essa preocupação que temos que ter com as próximas gerações. E pelo que eu percebo, já aqui caminhando para o final, precisamos encerrar aqui esse nosso podcast, né? É que o perigo de uma educação fragmentada, né? É entregar uma geração pior que a nossa. Né? E a base de uma educação integral, que é a proposta para esses fundamentos que foram aqui conversados, né? Nesse bate-papo tão agradável que tivemos aqui hoje, tem uma visão maior, que é entregarmos uma educação capaz de formar uma próxima geração melhor que a nossa. Que seja assim, para a glória de Deus Pai. Amém. Né? Obrigado, professor Inês. Obrigado, professor Roberto. Vicente. Bate-papo muito joia. Agradecemos também toda a equipe da PROACAD, né? Essa visão linda da ACEDOC, desses podcasts que possam nos conduzir nesses debates interessantes para refletirmos sobre a nossa missão, né? De uma educação diferenciada, baseada na cosmovisão cristã, que é a base maior, um alicerce maior para a educação integral. Obrigado a todos, até a próxima.